A foto de uma menina viralizou a internet em meados de 2007. Porém, o que chamava a atenção não era a garota em si, e sim a história por trás dessa foto. Uma história responsável por tirar o sono de muita gente. Ah, esqueci até como é que dorme. Quer saber mais? Então fica aí que depois da vinheta eu te conto. E aí, beleza? Eu sou o Marcelo e você está no canal Não Adivinho. Claro, já vai dando aquela conferida aí embaixo se você está inscrito no canal. Confere também se está ativado o sininho para você receber os vídeos que saem segunda, quarta e sexta-feira. Ah, e eu quero dar um salve especial para os membros do canal, que são esses daqui que você está vendo na tela. Muito obrigado por apoiar o canal. Se você não é membro do canal e quiser se tornar um, é só clicar nesse botãozinho Seja Membro. Por enquanto não tem nenhum benefício, mas eu quero avisar vocês que eu pretendo trazer uns benefícios exclusivos para quem for membro do canal. De antemão, eu dou um salve aí e quero agradecer a esses membros. Valeu pela ajuda! Você provavelmente já teve Orkut. É claro! Ou se você não teve, com certeza já ouviu falar. Orkut era uma rede social filiada ao Google, criado em 2004. Infelizmente, faleceu em 2014. Apesar do Orkut ter falecido, tinha algo lá nele que eu ainda sinto muita falta, que eram as comunidades. Vocês lembram? Quem aí, por exemplo, não lembra daquela comunidade chamada Eu Odeio Acordar Cedo? Nossa, tinha muita gente nela. É muita alegria. E bom, apesar de algumas comunidades serem bem inúteis, muitas acabavam nos ajudando a resolver algum problema do dia a dia. Já dentro das comunidades, o pessoal costumava criar tópicos com os mais variados assuntos e a galera ia lá e comentava o que queria, uma espécie de fórum. Ah, agora eu entendi! E eu lembro que num determinado período do Orkut, ele sofreu uma atualização em que permitia que você postasse fotos nesses tópicos. Imagens, essas imagens que a gente vê na internet. O que é isso aí? Mulher gostosa e pelada. E isso foi uma revolução. Nós podemos até dizer assim que, digamos que foi aí que surgiu os primeiros memes. Quem não se lembra, por exemplo, daqueles memes de bonequinhos de palitinhos, né? Tinha vários, né? Era o Fu, tinha o Forever Alone, tinha também o Fuck Yeah, né? Eram bons tempos, bons tempos. Saudades, Chico, vocês sabem, né? Bom, e os memes eram imagens paradas porque basicamente ninguém tinha internet, ninguém tinha banda larga pra ficar assistindo o vídeo. É verdade. Pois bem, no meio de todas essas imagens que o pessoal costumava postar, existia uma categoria, digamos assim, de imagens chamada Mindfuck. O pessoal tinha mania de compartilhar. E o que eram os Mindfucks? Bom, basicamente eram imagens aleatórias que continha algum easter egg nelas. Por exemplo, essa daqui, ó. Você olhando ela assim, você consegue notar algo? Bom, se você não viu, né? Lá atrás da janela tem um rosto ali, o molde de um rosto olhando pra você. É o diabo! Bom, vamos ver outra. Ó, essa daqui, ela era bem conhecida. Basicamente é uma família, né? Tá todos sentados no sofá. E você conseguiu perceber algo estranho nela? Essa foi bem fácil. Olha ali embaixo da mulher na direita, tem um rapaz embaixo dela. Prefiro morrer do que sentar na cabeça. Ô Marcelo, mas o que tem a ver a Perfection Girl com esses Mindfucks? Bom, eu me recordo que a primeira vez que eu vi a Perfection Girl foi em um Mindfuck. Entretanto, esse não era um Mindfuck qualquer, porque aparentemente ninguém conseguia notar nada de anormal nessa imagem, como por exemplo essas duas primeiras que eu mostrei. Bom, então qual seria o Mindfuck por trás da Perfection Girl? Bom, se vocês notarem bem, se trata aí de uma menina de lingerie. Ô, tira a mão do bolso aí, seu tarado. Retira o filho da sala, pra ele não ver isso aqui. E se você estiver horrorizado com uma... Nossa, uma menina de lingerie. É viado! Tem coisa muito pior em clipes de funk. Bom, tá, eu roubei essa piada do Natanael, do Fábrica de Noobs. Ladrão! Pois bem, como ninguém conseguia dizer o segredo, né, do que se tratava essa imagem, qual era o mindfuck por trás dela, diversas teorias começaram a rolar na internet. E eu me lembro de uma delas, que era a mais assustadora, que dizia que o mindfuck por trás da Perfection Girl era na realidade que ela estava morta. Essa pulseirinha que tá aí no punho direito dela, diziam que eram pulseirinhas usadas em necrotérios, que os médicos legistas utilizavam para catalogar os mortos. Pegaram pesado nesse bang aí, viu? Bom, e a lenda que circulava em torno dela era a seguinte: a menina que aparece na foto se chamava Mary Ann Hialeb. Era uma noite normal, Mary estava numa festa com seus colegas de colégio, num apartamento em Vancouver. E vocês sabem que nessas festas aí de jovens dinâmicos sempre rola bebida. É a maior E um dos participantes da festa, mais precisamente o irmão mais novo do responsável pela festa, achou que era uma boa ideia colocar anticongelante nas bebidas. Bateu uma salva de palma aqui pro profissional.
Tudo isso para dopar as meninas. Bom, anticongelante, para quem não sabe, é um fluido utilizado em países mais frios, que eles colocam normalmente no radiador do carro para não congelar a água. Bom, e este animal, quer dizer, este rapaz, ele batizou as bebidas para que as meninas ficassem bêbadas mais rapidamente. O cara é um gênio. O que ele não sabia é que o anticongelante ingerido no organismo era, na verdade, um veneno. Por incrível que pareça, a única menina que tomou essa bebida foi a Mary. E rapidamente ela começou a ficar com a visão turva, meio tonta, já estava completamente fora de si. Foi quando um dos garotos que estava na festa aproveitou a situação e convenceu Mary a tirar algumas peças de roupa. Que maluco, filha da p... Ele queria que ela pousasse para que ele tirasse algumas fotos. O rapaz até chegou a perguntar para a menina se ela toparia fazer algumas fotos. Como ela estava completamente embriagada, fora de si, ela acabou não respondendo. E ele tomou isso como um sim. Chama a polícia e manda meter ele na cadeia. Ele tirou então a primeira foto e já fez questão de enviar para a internet. Nas próximas fotos ele queria que ela mudasse de posição, mas ela estava ali parada, não conseguia, mal conseguia se mexer. Então o próprio rapaz começou a mudar ela de posição para poder continuar tirando as fotos. Bom, depois de tirar algumas fotos de Mary e passar para a internet, o garoto acabou percebendo que a Mary estava muito parada. Foi então que ele percebeu que ela não estava respirando. Ele então chamou uma ambulância rapidamente, mas já era tarde demais. A garota já tinha falecido. Caracas. Quando a mãe da menina foi avisada da morte de sua filha, ela acabou proferindo as seguintes palavras: "Eu sou seu sonho, mente perdida. Eu sou seus olhos enquanto você não está. Eu sou sua dor enquanto você sofre. Você sabe que é triste, mas é verdade." Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. E bom, essa era a história que circulava por trás do Mindfuck da Perfection Girl. Existia também uma outra versão dizendo que a própria família tinha tirado fotos dela morta para poder guardar de recordação, mas a principal foi essa daí que eu contei para vocês agora. Mas e aí, será que essa história é real? Se não for, quem que é essa menina? E por que esse boato começou a espalhar pela internet? Não sei te dizer. Bom, para investigar tudo isso e trazer uma resposta para vocês, eu chamei um amigo meu. E esse cara, sim, é o verdadeiro Sherlock Holmes aqui do YouTube. Ô Sherlock Holmes, vá trabalhar na Lava Jato, Sherlock Holmes. Para resolver esse mistério, eu quero apresentar para vocês o meu amigo Natanael, do canal Fábrica de Noobs. Fala galera, Natanael do canal Fábrica de Noobs aqui. Talvez alguns de vocês já me conheçam, e o que eu vou fazer agora é apresentar a verdade a respeito aí da história da Perfection Girl que vocês acabaram de ouvir. Então, a primeira coisa que é interessante saber é que por mais que hoje a gente tenha essa história envolvendo anticongelante, envolvendo as fotos da garota morta e assim por diante, a gente não costumava ser assim. Essa fotografia aqui circula na internet pelo menos desde 2007. Aqui a gente tem uma página que foi aberta nesse endereço aqui, YTMND, e essa página, por exemplo, aqui é de 2007. Se você der um Ctrl F, pesquisar por 2007, vai ver que ela foi criada aqui no dia 23 de agosto de 2007. A princípio, a gente só tinha essa imagem, a gente não tinha a história por trás dessa imagem envolvendo o anticongelante e todos os outros elementos. Era simplesmente aqui esse mindfuck mesmo. A ideia era você ver essa imagem, achar a garota aqui legal, e aí depois você der conta que ela estava morta. Então, pela pulseira do necrotério, pelo crucifixo, as flores e assim por diante. Então, era inicialmente assim. Aqui a gente tem uma captura também da Enciclopédia Dramática, que era uma espécie de enciclopédia que procurava documentar fenômenos da internet. E tem aqui a captura de 2007 também, 12 de outubro, da página da Perfection Girl. Diz que isso era muito compartilhado no 4chan, conforme explicado aqui. Diz que, inclusive aqui, o que faria você cagar tijolos, né? Como costumava ser os mindfucks da época do Orkut. O fato de que a garota estava morta, nesse exemplo aqui. E simplesmente não diz nada aqui a respeito da história envolvendo a Marianne Relab e toda a história posterior. Quando que surgiu essa história posterior envolvendo o anticongelante? A gente pode ver aqui uma captura de 6 de março de 2009, então 2 anos depois dessa versão aqui de 12 de outubro de 2007. Nessa versão aqui, a gente já tem a versão da história a respeito do anticongelante. Se você pesquisar aqui, por exemplo, Marianne Relab, você vai ver que já tem o resultado aqui. Tem um apartamento em Vancouver, né, que é
o local em que isso teria se passado, tem aquela informação de que ela morreu por tomar anticongelante e assim por diante. A gente pode ainda ter mais uma confirmação vindo aqui, pesquisando por Mary Ann Realeb no Google e filtrando para o período entre 2009 e 2010. A gente vai ter aqui alguns resultados desse jeito aqui, mas se a gente colocar o contrário, se a gente colocar para resultados antes de 2009, você vai ver que não tem nada. Isso aqui é simplesmente um falso positivo. Ninguém falava de Mary Ann Realeb antes de 2009, mesmo essa imagem da Perfection Girl estando circulando na internet desde pelo menos 2007. Aí vem a pergunta, tá, então será que existiu uma Mary Ann Realeb? Quem é essa garota? Será que ela realmente está morta? E assim por diante. Um primeiro passo é pesquisar pelo nome, Mary Ann Realeb, o nome da suposta garota, em alguns jornais. A gente tem aqui o Newspapers, que é uma database de jornais americanos e também canadenses, e de outros países de língua inglesa. Não encontrou nada entre 1990 e 2008. Nenhum resultado. Fazendo a mesma coisa aqui no Vancouver Courier, que é um jornal local lá de Vancouver, que deveria noticiar caso essa garota realmente morresse, não tem nada. Mary Ann Realeb não tem absolutamente nada. E o The Province, que também é da região, não retorna nenhum tipo de resultado. Pesquisando aqui agora pelas palavras-chave, então supondo que talvez a garota não tinha esse nome, mas morreu na mesma condição. Por exemplo, aqui postou fotografias mortas, não tem nenhum resultado, como você pode perceber aqui. Basta você dar uma olhada em um por um, nenhum corresponde ao que a gente precisa, né? Que é a história a respeito dessa garota. Não tem nada do tipo aqui. Vindo aqui também College Party, aqui a gente tem mais resultados, até porque festas de colégio costumam acontecer, mas nenhuma delas correspondem. Quem quiser depois, refaz o que eu fiz e verifica um por um. Vídeo em outro jornal aqui no vancouvercourier.com, também o resultado é o mesmo. Tem bem menos College Party, mas também nenhum é o que a gente procura. Então, não tem evidência jornalística de que isso realmente tenha acontecido em algum momento. E você ainda pode, né, vir aqui no Notícias, também não vem nenhum tipo de resultado. Agora, não sei se vocês perceberam, mas o finalzinho dessa história é curioso, né? A mãe da garota, depois de saber que ela estava morta, disse: "Eu sou o seu sonho, mente perdida. Eu sou os seus olhos enquanto você está longe. Eu sou a sua dor enquanto você paga na mesma moeda." Repay seria paga na mesma moeda. "Você sabe que isso é triste, mas verdade." Talvez esse finalzinho aqui você reconheça, né? É uma música do Metallica. Palavra por palavra. Tá aqui a música Sad But True do Metallica. Tem aqui uma estrofe que diz exatamente a mesma coisa. "Eu sou o seu sonho, mente perdida. Sou os seus olhos quando você está longe. Sou sua dor quando você paga da mesma moeda. Você sabe que é triste, mas é verdade." Aí vem pra lá, por que diabos então a mãe da garota morta, quando recebeu a notícia de que a filha estava morta, ia recitar uma música do Metallica? Bom, vamos começar a tentar responder isso. Eu fiz aqui algumas pesquisas a respeito de Perfection Girl no Twitter, no YouTube, no Google, entre aspas, e assim por diante, e achei um cara chamado Dost. Esse cara, no dia 16 de abril de 2018, disse que ele era o autor da copypasta da Mary Ann Realeb. Com certeza, Perfection Girl já estava circulando antes que eu escrevesse essa história horrível. Eu honestamente nunca pensei que isso iria pegar por tanto tempo. Navegue sabiamente. E aqui no YouTube, em um vídeo também sobre a Perfection Girl, o mesmo cara comentou a mesma coisa, com o mesmo nick, Dost. Diz aqui exatamente o mesmo rolê. Ele confessa que foi ele que escreveu, e ele dá aqui algumas dicas de por que diabos a mãe da garota recita uma música do Metallica. Ele diz que Mary Ann Realeb é Bel Air backwards. Backwards é ao contrário. Como assim? Pega aqui, Bel Air, deste jeito aqui. Mary Ann é o nome mesmo, e Realeb é simplesmente Bel Air ao contrário. O que Bel Air significa? Bel Air é o nome da música tema de Um Maluco no Pedaço. Essa música aqui, Will Smith, você deve conhecer essa série. E numa época da internet, você dizia que uma mensagem seria Bel Air quando você começava a contar uma história, e no final da história, ao invés de você terminar a história, você começava a cantar a música de Um Maluco no Pedaço. É mais ou menos o equivalente do comi aquilo lá que vocês sabem o que é de quem tá lendo, que a gente tem hoje em dia. Você começa a ler, pensa que é uma coisa séria, termina daquele jeito. É a mesma coisa aqui, você começa a ler uma história, termina com a letra de Um Maluco no Pedaço. E o que ele fez aqui foi a mesma coisa, só que ao invés de usar a letra de Um Maluco no Pedaço, ele optou por usar a letra do Metallica. Então você lia a história, você pensava que aquilo era sério, e terminava com a música do Metallica. Isso nunca foi feito para ser levado a sério. Desde o começo, até o nome da garota era uma piada. Aí, a partir desse princípio, eu entrei em contato, né, com o tal do Dost para obter mais informações. Eu perguntei aqui várias coisas. Quando que ele trouxe essa história, onde que essa história foi primeiramente postada, se antes disso
onde que esse mindfuck da Perfection Girl era postada, se ele sabe de onde as fotos vieram, se ele teve mais alguma outra inspiração. Então, ele deu aqui as respostas, ele diz que ele não tem ideia se a garota da imagem está morta ou não, e a gente vai resolver isso daqui a pouco. Diz que isso já estava na internet, diz que ele escreveu isso mais ou menos por volta de 2007, diz inclusive aqui, a resposta, que isso ocorreu no dia 16 de outubro de 2007, inclusive aqui ele mostrou a versão da imagem. Se eu pesquisar aqui por Marian Realab, você já vai obter aqui a primeira resposta. Por mais que essa história só tenha se tornado popular em 2009, ela já estava por aí por volta de 2007. Aqui ele respondeu regra 1 e 2, quando foi perguntado a respeito de onde que essa história foi postada e assim por diante. Basicamente 4chan, é basicamente isso que ele quer dizer. Ele diz aqui também que essa imagem estava no 4chan mais uma vez, que ele não tem nenhuma ideia a respeito da origem dessas fotografias, e ele pensa que alguém pode ter inventado essa história do anticongelante, porque a versão original dele não envolvia nenhum tipo de anticongelante, como dito aqui. A versão original que ele escreveu envolvia somente uma garota que tinha misturado drogas com álcool e por isso tinha morrido. Ele disse por fim aqui que o ego dele tá um pouco inflado, porque essa história tá desde então sendo compartilhada. Aí agora entra uma parte que é meio assim um trabalho de arqueólogo, de historiador. Por quê? Porque a gente não tem acesso a tudo que a gente tinha na época, isso só com uma máquina do tempo. Mas a gente pode ver o que as pessoas produziram, como elas reagiram ao que essas pessoas tinham na época. Enquanto várias pessoas falam a mesma coisa e apontam para o mesmo link, se convencem da mesma coisa, a gente pode concluir que aquilo provavelmente acontecia. E é o que a gente vai responder agora, se a garota está viva ou não. Para isso, a gente vai pegar aqui algumas postagens que mencionam a Perfection Girl. Nesse caso aqui, ele deixa um link para Perfection Girl. Deveria aparecer a imagem, mas não está aparecendo, porque a página não está carregando. Aqui, uma pessoa diz inclusive que a garota está morta, aí ele pede prova de que a garota está morta, e ele manda aqui o endereço do xchat.centrum.cz guest who is who profile, e tem aqui o endereço. Aí eu fui pesquisar por esse endereço aqui, que afinal de contas é a prova de que a garota não está morta. Eu encontrei mais gente falando dele. Por exemplo aqui, diz aqui, essa garota definitivamente não está morta, ela é da República Tcheca e ela está bem. Verifique o perfil dela aqui, exatamente o mesmo link que é exibido aqui, 104.15.027, 104.15.027. Aqui ele usa a mesma informação, ele diz inclusive que o nome da garota seria Andrea Novakova. Eu sei que Novakova é um nome estranho em português para quem tá morta, deveria estar morta, né? Mas nos outros idiomas não. Diz aqui inclusive então que ele não vai acreditar nisso porque Andrea Novakova ensinou isso para eles. Aí você deve estar pensando, legal, a gente tem aqui uma prova de que a garota estava viva, vamos seguir o link para ver o que acontece. Pois é, infelizmente o perfil não está mais disponível aqui no Xchat. Eu tentei de tudo para obter esse perfil, não consegui resultado. Tem aqui duas capturas dele que mostram que esse perfil era assim relevante. Ele de fato pertencia a uma moça chamada Andrea Novakova. Aqui tem as informações do perfil dela, então ela apareceu no dia 12 de dezembro de 2017, foi vista por último no dia 17 de dezembro do mesmo ano, e aqui tem um fotoalba, que deveriam ter um álbum de fotos dela. Isso aqui foi capturado no dia 20 de dezembro de 2007, conforme visto aqui. Mas a gente não tem as fotos, a gente só tem pessoas dizendo que se convenceram. Só que um blog chamado Elementar87, inclusive, o criador desse blog apareceu nos comentários do vídeo que eu fiz lá no meu canal, em algum lugar, isso ainda tá lá. Na época ele conseguiu acessar o fotoalba, e o que ele viu foi justamente isso, várias fotografias da Andrea Novakova.16, exatamente o mesmo nome aqui, Andrea Novakova.16, em várias outras poses, inclusive uma das poses da Perfection Girl, obviamente, e outras poses normais, dela aqui com as amigas, tomando, sei lá, refrigerante, dela na praia. Aqui tem até uma outra fotografia que dá pra ver em resolução melhor. E além de ser uma garota, a cara dela, exatamente parecida, tem aqui a própria imagem da Perfection Girl. Eles devem estar pensando, então por que você não tenta achar a garota atualmente pesquisando por Andrea Novakova? Eu tentei, mas nenhum resultado no Instagram parece corresponder ao que a gente espera. Tem uma que é parecida, tem várias parecidas na verdade, mas é porque o fenótipo é parecido, o fenótipo é comum, provavelmente lá na República Tcheca. Tem uma que
é parecida, é modelo, mas ela nasceu em 97. Então ela teria que ter 10 anos quando essas fotografias aqui foram tiradas. Ela evidentemente não tem 10 anos nessa imagem aí. Tem outra que é parecida, mas o nariz parece diferente. Então também não parece que ela fez uma cirurgia para deixar o nariz daquele jeito. Então não consegui até hoje achar o perfil atual da Andrea Novakova e não dá para saber exatamente como ela está. Mas dá para saber que nessa foto aqui ela não estava morta. Que essa foto foi postada no álbum de fotos dela. Normalmente ela simplesmente decidiu posar desse jeito porque ela achou que seria uma boa ideia. Ela achou que seria uma boa ideia posar com elementos que sugeririam que ela estava morta, mesmo ela não estando. E se você considerar a segunda versão da lenda, segundo a qual a garota na verdade morreu e a família tirou essas fotos 48 horas depois, a coisa fica ainda mais complicada. Porque, em primeiro lugar, para isso ser 48 horas depois, deveria haver uma coisa chamada livor mortis. Isso é a deposição de sangue nas partes mais baixas de um cadáver em função da própria gravidade. Isso se forma entre 1 e 12 horas depois da morte e permanece assim. A gente não vê absolutamente nada disso nessa fotografia. E o mais interessante também é que os olhos dela estão apontados para direções diferentes, né? Em duas fotografias diferentes. Além disso, também, em fotos diferentes, ela está em poses diferentes. Isso não seria possível em função do rigor mortis, que é a rigidez cadavérica. Assim, a gente já pode apresentar aqui as conclusões a respeito dessa história. Primeiro, a imagem começou a circular no 4chan em meados de 2007. A graça do meme era o fato de que essa garota, a princípio, não estava morta, mas depois estava. Nessa época não tinha nenhuma história que explicasse por que essa fotografia foi tirada, mas posteriormente surgiu uma história envolvendo a Marianne Releb e a morte dela causada por anticongelante. Essa versão da história não tem nenhum tipo de respaldo e nenhum tipo de fato. Ela tem diversos elementos que são característicos da história de ficção, especialmente o final, e o criador já admitiu publicamente que ele inventou esse rolê. Depois surgiram ainda outras versões, segundo a qual as fotos tinham sido tiradas 48 horas depois, mas essas versões têm ainda mais problemas, porque algumas coisas são biologicamente ou improváveis ou impossíveis de acontecer. O paradeiro real dessa garota, as evidências da época indicam que provavelmente é o da Andrea Novakova, e que conforme indicado, né, pela semelhança física entre as duas, e além disso também uma das fotos no perfil da Andrea Novakova, aqui no fotoalbum, que estava relacionado lá com o XChat, são da própria Perfection Girl. Ela mesma enviou essa fotografia. Portanto, as duas histórias sobre a origem da fotografia são falsas. A garota provavelmente retratada na foto é sim a Andrea Novakova e, por algum motivo, ela decidiu se posar como morta. Essa foi a conclusão da minha investigação. Espero vocês lá no meu canal. Mas e aí, galera, vocês já conheciam essa lenda da Perfection Girl? Acreditava nela? Não. Escreva aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. Ah, e não esquece de ir lá no canal do Fábrica de Noobs, do meu amigo Natanael, para conferir os outros vídeos dele lá. Ele é responsável por desmistificar várias dessas lendas que existem na internet. Se você gosta aqui do meu canal, eu tenho certeza que vai gostar do canal dele também. E é isso, a gente se vê no próximo vídeo, fiquem todos com Deus e um forte abraço.